nossa igreja. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, já há algum tempo, o Senhor vem falando ao meu coração. Eu tinha a mensagem que eu preguei aqui na quarta-feira, fazia 15 dias que aquela mensagem estava pronta, e Deus também vem inquietando o meu coração, para que eu trouxesse aqui para a igreja uma palavra, para que possamos fortalecer, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer na nossa vida cristã. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu amo particularmente falar. É um assunto que, quando Deus começa a inquietar o meu coração, eu não posso deixar de trazer isso à luz. Então eu quero compartilhar com vocês: predestinados segundo o seu propósito. Eu queria que você, talvez alguém que nunca ouviu falar sobre essas questões que nós vamos tratar hoje, que você se abra para ouvir e para receber o que Deus quer falar ao seu coração. Tenho agora muitas pessoas pela internet, em diversos lugares do Brasil, que vocês possam estar atentos à voz do Senhor. Eu falei aqui, quarta-feira, tenho falado isso muito com as pessoas durante esses dias, que às vezes de tanto me ouvir, as pessoas ouvem tanto às vezes a minha voz, o pregador, que chega uma hora que parece que você está cansado. Não se canse, sabe? Não se canse de ouvir, porque por mais que seja a minha voz, que você entenda que por trás da minha voz é o Senhor cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. E Deus quer que você, como um filho, como uma filha, cresça na graça e no conhecimento. Deus não nos quer homens e mulheres imaturos. Deus não nos quer vivendo com imaturidade, agitados de um lado para o outro. Há tantas coisas aí fora, amados. Às vezes eu perco algum tempo vendo coisas na internet, eu fico tão assustado. Existem tantas coisas com um poder de convencimento tão grande aí fora, capaz de mudar a sua opinião, mudar o seu pensamento, se você não estiver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam. O Senhor é um Deus que faz cooperar, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que são chamados, que foram chamados pelo Senhor, segundo, Pai, o seu propósito. E nós queremos hoje compreender por que o Senhor nos chamou, qual o propósito do Senhor para as nossas vidas. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Eu queria começar esse momento dizendo, para você entender que a sua vida, minha vida, ela não é uma obra do acaso. Talvez, eu não sei como você foi gerado, eu não sei qual é a sua história, tantas pessoas que estão agora online, você que está aqui, talvez você diga assim: bispo, a minha história é uma história interessante. Olha, sabe, eu fui uma gravidez indesejada, minha mãe não sabia que estava grávida de mim, e foi muito interessante porque, olha, foram meses e quase que eu não nasci. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você enfrentou, eu não sei o que você passou, eu não conheço a história de todas as pessoas a fundo, Eu conheço, obviamente, aquilo que muitos já me passaram. Mas o que eu quero te dizer, que o seu nascimento, a sua existência, não é obra do acaso. Você não está aqui, eu e você não estamos aqui por qualquer razão, por qualquer motivo. Nós não estamos aqui simplesmente porque o nosso pai e a nossa mãe dormiram juntos,
nos concebeu, nós nascemos e... Não. Nós estamos aqui por um propósito, não nosso, mas por um propósito de Deus. A sua existência, quer você entenda isso ou não, quer você saiba disso ou não, quer você já tenha ouvido falar sobre isso ou não, a sua vida não é obra do acaso. Eu e você, talvez você diga assim, bispo, eu sou uma pessoa diante aí da sociedade, diante da minha família, diante de tantos, eu sou uma pessoa insignificante. Eu gostaria que você corrigisse a sua confissão, porque isso não é verdade. Nenhum de nós, filhos de Deus, somos insignificantes. É porque nós temos o hábito de sempre nos compararmos com as questões do mundo, né? Você às vezes se compara com outra pessoa, com alguém da sua família, alguém no seu trabalho. Você talvez muitas vezes se sinta menosprezado por qualquer razão. Ou se você não tem esse problema, bispo, graças a Deus, eu não me sinto assim. Mas essa questão, eu não consigo compreender bem essa questão da minha existência, essa questão, por que eu estou aqui, por que eu nasci? Eu quero te dizer que você nasceu não por conta própria, não porque havia um desejo do pai e da mãe de ter um filho, de conceber você. Você nasceu por um propósito estabelecido por Deus. Você pode dizer isso? Diga, eu estou aqui porque Deus quis. Eu faço parte de um propósito de Deus. Você faz parte de um propósito de Deus. E esse propósito de Deus, ele chama de predestinação. Ou seja, Deus predestinou. Se você puder colocar para mim, não sei quem está ali na tela, predestinação ou predestinou, essa palavra, ela tem uma origem no original grego, que é prorizo. Predestinou, temos aí? Temos. Predestinou, prorizo. O que significa essa palavra esquisita, bispo? Significa que Deus predeterminou, Deus decidiu de antemão, ou seja, é um decreto de Deus desde a eternidade, ou seja, desde antes da fundação do mundo, que você existisse. Então, eu e você, nós estamos aqui, cada um dos nossos dias foram estabelecidos pelo Senhor. Nós, eu e você, estamos aqui por um propósito divino. Até os dias da sua vida foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda havia existido. Então é importante você entender isso. Bispo, mas isso é bíblico? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Eu quero ler com você Romanos 8, versículo 29, que fala exatamente sobre isso. Porquanto, aos que de antemão conheceu, prorizo, ele decidiu isso de antemão, antes da fundação do mundo, eu vou te mostrar daqui a pouco. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, uma imagem espiritual, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é uma coisa que é pouco falado na obra do Senhor, essa questão da predestinação. Você vai ouvir muito, pregações falando sobre o livre-arbítrio do homem, que o homem tem um livre-arbítrio para escolher a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, isso não é verdade. Livre-arbítrio não é uma palavra que você vai encontrar na Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, não existe essa palavra em nenhum momento, em nenhum lugar, essa expressão, seja no hebraico, seja no grego, seja no aramaico, não existe essa expressão livre-arbítrio. Então, essa expressão livre-arbítrio foi inventada, foi falada, foi colocada para dar ao homem, ou seja, como se o homem
detivesse a condição ou a capacidade de escolher a Deus. Em algum momento eu ouvi a palavra, eu me sensibilizei, e aí há um apelo, então eu ergo a minha voz e digo: Senhor, eu te aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. Jesus não é mercadoria para ser aceito. Outra coisa, a palavra do Senhor diz que eu e você estávamos mortos em pecados e em delitos. Um morto. Alguém já viu um morto aqui? Alguém já viu um morto? O morto tem capacidade de escolher alguma coisa? A nossa condição espiritual, nós estávamos mortos espiritualmente falando. Eu e você estávamos mortos espiritualmente falando. O homem não quer nada com Deus. Não há quem busque a Deus, diz a palavra do Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa salvação não é um ato humano, um desejo humano. Foi uma determinação de Deus, que eu e você não o aceitaríamos, porque ele não é mercadoria. Eu e você o reconheceríamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Deus determinou que você seria dele desde antes da fundação do mundo. Deixa eu ler isso de novo para você entender. Porquanto os que de antemão conheceu, o que é conhecer de antemão? Conhecer desde antes da fundação do mundo. Também os predestinou, ou seja, prorizo, ele determinou um decreto desde a eternidade, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. E aos que predestinou, a esses que ele determinou que seria dele, a esses também, quem é que chama? Há um dia do poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher, que você pode estar aonde quer que você esteja, ele vai te buscar. A palavra diz que ele deixa 99 em segurança, e ele, o Senhor, o bom pastor, vai buscar a ovelha perdida. Então, talvez você diga: bispo, mas foi eu que vim para a igreja, porque eu estava passando por um momento da minha vida e eu resolvi. Não, não foi você que quis, foi ele quem te chamou, foi ele quem te buscou, foi ele quem... As circunstâncias que te trouxeram para a igreja, eu não sei. Se foi um problema, se foi uma fase muito feliz, se foi um momento difícil, se foi um problema de saúde, uma doença, a isca, ou um convite de alguém, ou porque alguém da tua família te trouxe, a isca, eu não sei qual foi, mas o que eu posso lhe dizer, que você está aqui não é por vontade própria, não é por vontade humana, é por vontade e por um propósito divino, um propósito daquele que te chamou desde antes da fundação do mundo para pertencer a ele. Então, a salvação não é algo que está no controle do homem, porque nenhum de nós buscávamos a Deus. Talvez você diga: bispo, mas eu fui tanto para a igreja, eu sempre fui na igreja. Olha, eu busquei tanto a Deus que eu fui no centro de macumba, eu busquei tanto a Deus que eu fui para o espiritismo, eu busquei tanto a Deus que eu fui para o cabala, eu busquei tanto a Deus que eu fui para a astrologia. Amado, você não estava buscando a Deus nesses lugares porque Ele não está nesses lugares. Talvez você possa ter ido buscar uma solução para o seu problema. Talvez você estava indo buscar uma solução para a sua crise financeira, para o seu problema de saúde. Talvez você estava buscando uma solução para o seu casamento, mas não a Deus. Agora, a palavra diz assim, olha o que Deus faz. A esses também chamou. E quando Ele nos chamou, Ele nos justificou, perdoou os nossos pecados. E ao nos perdoar, Ele também nos glorificou, ou seja, selou, garantiu a minha e a sua vida eterna. Por que eu quero que você compreenda isso? Para você, primeiro, você tem que entender isso aqui, para você entender que a sua vida não é uma vida qualquer, que você não é mais um no meio da multidão, você não é uma pessoa qualquer, desculpa a expressão que eu vou usar, um Zé Ninguém, ou um coitadinho, ou uma pessoa alheia às coisas de Deus, ou que pode fazer o que você quiser fazer da sua vida. Não, eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida, como você também não pode, porque Deus te predestinou desde antes da fundação do mundo, com um propósito que é dele. Por isso o tema predestinados, não segundo a nossa vontade, mas segundo o seu propósito. Volta para mim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são
chamados segundo o seu... Diga, há um propósito de Deus para a minha vida. Fala para o teu irmão, há um propósito de Deus para a tua vida. Há um propósito. Não, mas eu vou fazer o que eu... Não, há um propósito. Há um propósito. Bispo, o irmão está querendo dizer que eu fui escolhido por Deus antes do mundo existir? Não, eu não. É a Bíblia que diz isso em Efésios 1, versículo 4. Se você nunca leu, você vai ler hoje. Não sou eu que estou falando. Efésios 1, versículo 4. Vou virar aqui para poder ler com você. Porque o bispo está inventando. Não estou inventando nada. Vamos para a Bíblia. Porque a palavra do Senhor que diz isso. Assim, como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o seu espírito já existia. Por isso aquela expressão, quando o homem morre fisicamente no corpo, a Bíblia fala assim, a carne volta e o espírito? O espírito torna. O que é torna? Torna é retorna. Só retorna quem de lá veio. Só pode retornar se de lá você veio. Então, a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito retorna. Porque nós fomos criados em espírito antes da fundação do mundo. Quando sua mãe e seu pai te conceberam, você na verdade, você foi revestido de carne, você ganhou o teu espírito, recebeu um corpo, uma matéria física. Você é corpo, alma, ânimo, sopro de vida e espírito. Você é um ser que tem uma carne, um corpo e um ânimo, uma alma que dá vida a esse corpo, né? Corpo, alma e espírito. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, estudo em amor, e em amor o que ele fez? Nos predestinou para a nossa livre-arbítrio. Nos predestinou para fazermos o que quisermos. Nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, eu e você, amados, fomos criados em espírito desde antes da fundação do mundo. Agora não sei o ano que você nasceu. Eu nasci em 1976, no dia 18 de março de 1976, o meu espírito ganhou um corpo. O meu espírito foi revestido por um corpo. E aí, por causa do corpo de pecado, o espírito ele morre. E aí, nós vivemos segundo o curso desse mundo. Você vai viver segundo o curso desse mundo, mas tem um dia que aí a Bíblia diz assim, ele vai buscar a ovelha, lobo é ovelha? Lobo é ovelha? A Bíblia diz que ele vai buscar o lobo e transforma em ovelha? Não. Deixa eu ver, fala outra expressão aí. Joio é ovelha? Joio é ovelha? Não. A Bíblia diz que ele vai buscar quem? A ovelha. Quem é a ovelha? O predestinado. Aquele que nasceu sendo já predestinado para a salvação. O bispo irmão está querendo dizer que há um povo que vai vir a esta terra, que foi predestinado para a salvação. Eu não estou dizendo nada disso, jamais diria isso. É a Bíblia quem diz isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha 2 Timóteo 9, que nos salvou. Quem que salva? Jesus. Quem que aceita? O homem? Não. E nos chamou com santa, não segundo as nossas obras. Bispo, a salvação, segundo o Espiritismo, ela se dá pelas obras, né? Você vai fazer caridade, assistência social, o assistencialismo, e por conta disso você vai alcançar a salvação. A igreja evangélica também ensina que se você pagar o preço, se você se sacrificar, se você fizer sacrifício, então, se você for alguém que se sacrificar bastante, você vai alcançar a salvação. Isso é uma grande bobagem. A salvação, ela não é concedida
por um ato de sacrifício humano, porque Jesus se sacrificou para garantir esta salvação. Eu e você devíamos um valor muito alto por conta do pecado original de Adão. O homem não conseguiu pagar essa conta. Quem veio pagar a conta foi Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário por mim, por você, Ele morre para nos devolver a nossa vida, devolver a nossa salvação, para nos devolver a vida eterna. E aqui a Bíblia fala que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, você não foi salvo por conta de uma obra de caridade, você não vai ser salvo por conta de algo que você fez. Bispo, eu vou ser salvo porque eu sou dizimista? Amado, dízimo não tem nada a ver com salvação. Se você dizimar, você plantar, você vai colher. Isso tem a ver com vida aqui, com vida financeira, com provisão, com fidelidade na vida que você recebeu de Deus e naquilo que Deus colocou na sua mão. Não tem nada a ver com salvação. Bispo, se uma pessoa estiver na igreja, ficar 50 anos na igreja, não der uma moeda sequer, não for dizimista, ele vai para o céu? Vai. Porque dízimo não tem nada a ver com salvação. Tem nada a ver. O dízimo é algo estabelecido entre Deus por fé. Amado, o dízimo é algo estabelecido por fé. Ou você crê que Deus multiplica, você semeia e você colhe, ou você não precisa semear. E você vai viver dos frutos da sua vida. Você vai viver a sua vida por conta própria. É você com Deus. Não é você comigo, não é você com a igreja, é você com Deus. Cada um sabe o que planta e cada um sabe o que vai colher. E aí, quando você for diante de uma oportunidade, diante de algo, você vai colocar: Senhor, olha, o Senhor sabe que eu não sou um fiel dizimista, o Senhor sabe que eu não dizimo, mas o Senhor sabe, é você com Deus. Agora, salvação não tem interferência de obra humana, não é jejum, não é o sacrifício que você vai fazer vigiliando, subindo um monte, não é nada disso que você vai alcançar a salvação. A salvação se dá quando um homem e uma mulher de Deus reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E por que ele pode ser salvo a reconhecer Jesus? Porque Jesus foi o único que cumpriu a lei, morreu na cruz e pagou a dívida que eu e você tínhamos. Ele pagou a conta. Está dando para você entender? Ou estou muito acelerado? Está dando para entender? Então, para a gente entender isso aqui. Porque senão há uma coisa que fica ruminando. Não, você tem que pagar o preço, tem que pagar. Aí você vê as igrejas dizendo: não, se você não der o dízimo, o diabo vai te pegar. Se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Não tem nada disso, amados. O dízimo está ligado à prosperidade. O dízimo está ligado à prosperidade. Você semeia, você prospera. Você planta, você colhe. Se alguém não acredita nisso, amém. Agora, porque é um ato de fé. Tem gente que não confia em Deus, não acredita em Deus, amém. Se não foi predestinado, não vai conseguir crer mesmo. Agora, o importante é você entender que a sua salvação, ela não é por um ato de barganha ou de sacrifício. A tua salvação foi por um ato de justiça, em que um justo morreu pelo pecador. Está dando para você compreender o que eu estou te falando? Olha, agora como que isso aconteceu? Que nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o quê? Conforme a sua própria determinação ou predestinação e graça, que nos foi concedida, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes. Deixa eu falar uma coisa, antes dos tempos eternos. Bispo, o Jesus ter vindo foi um plano B? Porque assim, se Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Amado, Deus não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. Meu Deus, Lúcifer pecou. E agora? Plano B. Traga a planilha. Traga os engenheiros. Vamos fazer um novo projeto. Não, em absoluto. Deus já havia estabelecido. Deus é soberano, amados. Deus não tomou um susto com nada que aconteceu. Deus não se assusta com nada que acontece. Olha só quem veio à igreja hoje. Deus está assustado porque você veio à igreja hoje. Não, em absoluto. Não há susto nenhum. Você está aqui porque Deus determinou que você estaria aqui. Você o recebeu como Senhor da sua vida porque Ele te predestinou em amor para a salvação.
Amados, a maioria de nós não passaríamos nem na porta de uma igreja se nós não tivéssemos sido laçados, buscados, amados, sabe, e transformados pelo Senhor. Amém? Então, a salvação não é paga. Diga, salvação. Bispo, mas se eu der um envelope com um pouco mais de dinheiro, será que Deus não vai... Mas isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é por graça. Diga, salvação é por graça. Diga, salvação não é por merecimento. Diga, é por graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos e Ele nos fez esse favor, Ele nos amou. Por isso, predestinação é um ato de amor. Bispo, o irmão está dizendo que a salvação não tem um preço para você alcançar a salvação? Eu jamais falaria uma coisa dessa. Vamos para a Bíblia, Efésios 2:8. Porque pelo sacrifício sois salvos, mediante a penitência, mediante o seu dízimo e o seu esforço. Como não? Como não? Não, está errado isso aí. Onde você pegou isso? Na Bíblia? Isso aqui é a Bíblia? Meu Deus, meu Deus. Porque pela graça sois, mediante, pela graça sois, amado, salvação é por graça. Salvação não é por barganha, por preço, por merecimento. Pela graça sois salvos. E como acontece? Mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, não vem de você. É dom de Deus. Ah, bispo, mas espera aí. Está errado isso aí. Porque a salvação, senão, como é que é esse negócio? Se eu não me sacrificar, se eu não jejuar, se eu não subir ao monte, se eu não me penitenciar, se eu não sofrer, bispo, não tem. Porque sabe, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que me arrebentar, eu tenho que sofrer para ser salvo. Bom, vamos para a Bíblia. Efésios 2, versículo 9. Não por obras. Volta o 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras. Agora o 9. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ufane, entendeu? Não, porque eu faço o meu sacrifício, porque eu... Não, amado, a salvação não é por obras. A salvação não é nada que você possa... Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que ninguém na face da terra possa fazer para ser salvo. A salvação é por graça. Foi Jesus que morreu numa cruz e quando nós reconhecemos... Bispo, como que acontece o ato da salvação? Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, diz a palavra que você é salvo. É quando você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse momento, você é selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós precisamos entender isso, porque Deus nos escolheu para a salvação. Diga, foi Deus quem me escolheu. Diga, não fui eu que aceitei Jesus. Diga, foi Ele que me escolheu para ser salvo. Bispo, não fala isso, pelo amor de Deus, bispo, você está inventando coisa. Bom, para não ficar nas minhas palavras, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Vamos lá. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio é desde antes da criação do mundo, para a salvação. Quem te escolheu desde o princípio para a salvação? Quem foi? Foi Deus. Foi Ele quem te escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão, desde antes da fundação do mundo. Olha o profeta Isaías, em Isaías 41, 4.
quem fez e executou tudo isso que o bispo Ricardo está falando? Aquele, com letra maiúscula, Deus, que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ser predestinado, ser escolhido, não depende do nosso livre-arbítrio, não depende da nossa vontade, foi Deus quem determinou. Foi Deus quem determinou que você seria dele. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Por que é importante você saber isso? Para você saber a sua origem, para você nunca mais se sentir pequeno, para você nunca mais se sentir uma pessoa qualquer, para você nunca mais pensar que você não vale nada, para você nunca mais pensar que você nasceu para sofrer, para você nunca mais pensar que a sua vida é um engano, é um equívoco, para você nunca mais, se alguém aqui já pensou em suicídio, para você nunca mais pensar em suicídio, para você nunca mais pensar no fim da tua vida, para você nunca mais pensar bobagem. Porque a sua vida faz parte de um propósito divino, não foi, um mero acontecimento. Muitos de nós, amados, Satanás tentou ceifar a nossa vida no ventre da nossa mãe. Muitos de nós, se fosse pela vontade humana, não estaríamos aqui. Quantas vezes uma mãe, um pai, obriga uma mulher a fazer um aborto? Quantas vezes, às vezes, uma mãe fala para a filha, aborta, tira essa criança, você não vai ter, você é muito nova, esse traste que você arrumou, aborta. Mas Satanás não pode ceifar aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, debaixo de um propósito divino, para estar nesta terra por um propósito de Deus. Você está aqui porque Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Quer você entenda isso ou não, Deus tem um propósito para a sua vida. E esse plano não vai ser frustrado. Ninguém, escute, ninguém vai frustrar os planos de Deus para a sua vida. Ninguém. Bispo, mas, amado, deixa eu falar uma coisa, ninguém pode frustrar. Um líder espiritual não pode frustrar, um pastor não pode frustrar, uma família não pode frustrar, um ministério não pode frustrar, ninguém pode frustrar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você está debaixo de um propósito divino. Isso me traz uma segurança, amados. Isso me traz uma paz no meu coração. Saber que Deus executou tudo isso na minha vida. Devemos sempre dar glórias a Deus, amados, porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha o que diz Efésios 1:11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados. Predestinados como, bispo? Segundo o propósito, segundo a determinação, segundo o decreto daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sabe, Deus não consultou carne nem sangue, Deus não consultou anjos, Deus não consultou ninguém ao criar você, predestinar você para a salvação, para Ele, para a vida eterna, para que você pudesse estar aqui por um propósito divino. Nós estamos aqui debaixo de um propósito. Talvez você ainda não entenda qual é o seu propósito, mas isso não significa que Deus não tem um propósito para a sua vida. Talvez você ainda não conseguiu entender o que Deus tem para a sua vida, ok. Talvez você ainda não enxergou isso, ok. Mas isso não significa que Deus não tenha um propósito para você. Isso não significa que você está aqui esquecido. Não, muito pelo contrário. Por isso a importância de nós conhecermos a nossa origem, a nossa identidade espiritual. Bispo, eu sempre ouvi falar que o homem é que escolhia Deus. Mas o irmão me mostrou tantos textos bíblicos que eu nunca tinha visto. Deixa eu te mostrar uma coisa, porque assim, por que há criaram uma doutrina que ela é maligna? Eu vou falar sobre isso aqui em um dos cultos, que ela é maligna, dizendo que o homem pode escolher. Você imagina um homem pecador, cheio de falha, o homem, aí vem Jesus, ele morre numa cruz, a obra de Deus, ele morre, ele ressuscita, aí ele diz que nenhuma ovelha vai se perder, nenhuma vai se perder, aí o homem que decide. Imagina Deus, o Todo-Poderoso, e o homem lá.
E ele, roendo a unha, ai, me dá uma chance, me dá uma chance para eu te salvar, me dá uma chance para eu te dar a vida eterna. Chance? Deus? Ué, o Todo-Poderoso, o que pode inclinar o coração de um rei, o coração de Faraó, eu vou dar uma chance para Deus? Euzinho? Que poder que eu tenho de dar uma chance para Deus me salvar? Você está na mão do homem o querer ser salvo? Amado, quando ele foi escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, ele disse, me dá uma chance, me segue. Ele falou, ô Pedro, larga tudo, vem comigo. Ele falou para Paulo, Paulo, você é o Saulo de Tarso, poderoso, você persegue os cristãos. Ah, se você me desse uma chance, Paulinho, eu ia fazer de você um vaso novo. Foi isso que ele fez? Ou ele derrubou do cavalo, deixou cego e disse, você vai te escolher, você tem um propósito para a tua vida? Como é que foi que ele fez? Gente, é que a tradição quer ajeitar as coisas que não dá para ajeitar. Se você está aqui foi porque Deus foi te buscar. Ah, bispo, mas isso está na Bíblia? Vamos ver se está na Bíblia. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo eu vos escolhi a vós outros. Ah, não só escolhi, e vos designei, há um desígnio, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Efésios 1,5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 1 de Pedro 1,2, eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que nós nunca buscamos a Deus, foi Ele que nos buscou. Olha Paulo falando de Isaías, ratificando o que Isaías falou. Romanos 10:20. E Isaías, diz Paulo, a mais se atreve. Fui achado pelos que não me revelei-me aos que não perguntavam. Somos nós. Nós não somos judeus, não temos sangue israelita, nós não entendíamos nada de religião, de Deus. Nós crescemos, muitos de nós, num lar pagão, num lar católico, apostólico, romano, seguramente na grande maioria não praticante, ou um lar católico, aonde tinha um viés do espiritismo, aonde tinha um viés da mesa branca, ou um viés do candomblé, não sei qual a sua origem. O que eu posso te assegurar é que você foi achado por Deus, porque Ele te conheceu desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim, fui, repara nas palavras, põe para mim por favor, fui achado, volta aí por favor, Romanos 10:20, fui o quê? Presta atenção na palavra, fui achado. Você só acha o que você perdeu. O Senhor nos perdeu quando o pecado de Adão nos separou dele, mas Ele nos achou, Ele nos buscou, Ele nos redimiu através do seu sacrifício naquela cruz. E quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da sua vida, novamente, amados, foi restabelecido essa aliança. Nós somos chamados, eu li Romanos 8:28, segundo o seu propósito. Eu queria agora, nesses poucos minutos que eu tenho, caminhar falando um pouquinho sobre a importância de nós entendermos esse propósito de Deus. Porque o profeta Jeremias, sendo boca de Deus, ele profetiza assim, Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, quando que Deus conheceu você e eu, a mim, a você, quando? Antes que você não existia em matéria, em carne, Ele já te conhecia. Antes que eu te formasse, bispo, não, é que a gente tem que entender que a Bíblia fala antes que eu te formasse,
É porque quando o embriãozinho ali, ele é concebido, ele é do tamanho da cabeça de um alfinete, né, bispo? Então, a cabeça de um alfinete é uma forma. E a Bíblia diz que antes que você tivesse a forma de uma cabeça de alfinete, Ele já te conheceu. Ele conheceu o teu espírito. Ele te criou para Ele, amados. Sabe que, por isso que a Bíblia fala, não tem como fugir de Deus. Se você vai para o fundo de um abismo, Ele vai estar lá, Ele vai te buscar. Lembra o que aconteceu com o nosso irmão Jonas? Jonas quis fazer o quê? Fugir. Ele é para Nínive, eu vou para Tarsis. Não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Deus foi buscar. Deus foi lá, colocou a mão e disse, não, você vai para onde eu designei, você vai fazer o propósito que eu tenho para a sua vida. Antes que eu te formasse no ventre materno, diz a palavra que Ele nos conheceu. E olha o que é um propósito. E antes que saísse da madre, ou seja, da barriga da tua mãe, do útero da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes do profeta nascer, já havia um propósito de Deus na vida dele, de quem ele seria. Eu quero dizer para você que Deus já estabeleceu o que Ele tem para a sua vida. Existem propósitos que nós às vezes não entendemos, nós vamos entender no percurso. Talvez não há nenhum demérito você dizer assim, bispo, sabe que às vezes eu não sei qual é o propósito. O que eu quero te dizer é que ainda que você não saiba, isso não significa que esse propósito não existe. Isso não significa que não vai acontecer. Sabe, você percebe que a Bíblia Sagrada demonstra várias pessoas que Deus tinha um grande propósito para a vida delas. E aquelas pessoas não entendiam. Né? Você vê Esther, havia um propósito para a vida dela que ela jamais imaginou, não entendia. De repente aquele propósito se cumpriu para que ela pudesse auxiliar o povo do Senhor. Então, a grande rainha Esther, você veja onde ela foi parar, de que forma as coisas aconteceram. Você via ali pessoas afrontando o povo de Deus, querendo matar homens de Deus. De repente Deus pega aquela mulher que estava ali e Deus usa a vida dela em prol, em benefício do seu povo. Às vezes nós não imaginamos, né, o porquê que Deus nos coloca em determinados lugares. Talvez você já tenha até questionado a família que você nasceu. Bispo, por que nessa família? Até a família que você nasceu tem um propósito de Deus nessa família, amados. Até o lugar que você mora tem um propósito de Deus nesse lugar que você mora. Até as experiências negativas que você passou na vida tem um propósito em tudo que você tem vivido. É que às vezes nós achamos que a vida está nos pressionando ou nos empurrando para alguns lugares. Às vezes até uma doença, sabe? A pessoa passa por uma situação de doença, tem um propósito. A gente vê pessoas na Bíblia Sagrada, reis, ficavam com lepra, Deus ali agia, Deus trabalhava, há um propósito. Nós percebemos às vezes emboscadas contra homens de Deus. Você vê Daniel numa cova com os leões, você vê José numa prisão, você vê Davi fugindo, mas a gente percebe que diante de todas estas coisas, havia um propósito. Sabe o que eu quero te dizer? Davi não é melhor do que você porque ele foi rei. José não é melhor do que você porque a história dele é contada na Bíblia e porque ele foi governador do Egito, não. Nenhum dos heróis da fé tem mais valor ou mais distinção do que eu e você. Paulo, né, que pregou e trouxe a graça de Deus, a revelação da graça, ele não é mais importante do que eu e do que você. Eles estão na Bíblia porque o Senhor permitiu que os relatos daquilo que eles passaram chegassem até nós para edificar a nossa fé e para que nós tivéssemos conhecimento de quem é Deus, de quem é o Deus verdadeiro. Porque Deus sabia que ao longo dos séculos muitas pessoas tentariam confundir a palavra. Nós percebemos seguramente que ao longo dos séculos existem pessoas o tempo todo tentando confundir, tentando de alguma forma espreitar a nossa liberdade em Cristo, nos afastar dos propósitos de Deus, nos afastar dos planos de Deus. Isso sempre existiu. Mas o que você não pode duvidar é que você não é um mero, espectador nesta terra. Que você não é um grãozinho de areia qualquer, mais uma pessoa insignificante. Não. Deus te amou desde antes da fundação do mundo. O seu nascimento foi pensado por Deus.
O dia do seu nascimento foi determinado por Deus. O dia da sua morte já foi determinado pelo Senhor. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida vai se cumprir na sua vida, porque Deus tem um plano vitorioso para fazer através de você, através da sua vida. Você consegue entender como você não é uma pessoa qualquer? É por isso que Satanás intenta tanto contra a sua vida. É por isso que o diabo quer roubar você. Por isso que o diabo quer roubar a sua esperança. Por isso que você vê Satanás tentando confundir a cabeça dos jovens. Às vezes um jovem passa por um trauma, passa por uma situação dentro de casa, dali a pouco, sabe, situações vão se complicando na vida, começa a pensar além do que convém, uns querem ir para o crime, outros querem, sabe, às vezes você vê um jovem cristão parando dentro de uma penitenciária, às vezes você vê uma moça cristã querendo se envolver com uma pessoa do mesmo sexo, você fala, mas por quê? Senhor, onde foi que eu errei? Porque Satanás quer fazer isso, ele veio para roubar, para matar e para destruir os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, mas ele é derrotado, ele foi vencido naquela cruz, o poder de Deus está na sua vida, maior é o que está em você do que o que está nesse mundo, e os planos dele vai ser frustrado, porque o plano de Deus para você é muito maior do que você pode imaginar. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Nós não somos capazes de dimensionar. Às vezes a gente acha que a nossa vida é uma mediocridade. Isso a minha vida é, sabe, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, venho para a igreja 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. A minha vida é uma vidinha. Não! Amado, Satanás intenta de dia e de noite o tempo todo, porque ele sabe o potencial que você tem. Talvez você ainda não saiba. Talvez aqui existam muitas Estéres, rainhas aqui dentro desse lugar, e você não sabe nem quem você é. Talvez tenha aqui hoje muitos homens como José, que vão se transformar em grande, e você não imagina onde Deus vai te colocar. Às vezes você não tem noção do potencial. Mas quando eu digo potencial, é potencial mesmo nas mãos de Deus. Você não sabe como Deus pode usar a sua boca, uma palavra da sua boca, para mudar a vida de centenas de milhares de pessoas. Como Deus pode usar você para inclinar um coração de um rei a favor de milhares de pessoas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Satanás não vai frustrar os planos de Deus para a sua vida, não. Por isso nós devemos vigiar, por isso nós devemos estar atentos, porque ele não vai parar de tentar, ele não vai parar de tentar, porque ele sabe que nós somos destinados para a vida eterna. Atos 13:48, os gentios, gentio é o que não é judeu, eu e você somos gentios, não somos judeus. Ouvindo isto, esta palavra que eu estou pregando, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor. E quem é que crê em Jesus? Só crê quem havia sido destinado para crer. E creram todos. Todos quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você precisa crer no que eu estou te falando, sabe por quê? Porque você foi destinado para a vida eterna. João 18:37. Então lhe disse Pilatos, Pilatos falou para Jesus, tu és rei? Respondeu Jesus, você que está dizendo que eu sou rei, tu dizes que sou rei. E aí Jesus confirma e diz, eu para isso nasci. E para isso, ele nasceu com um propósito, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem é que ouve a voz e segue? A ovelha. O lobo não segue, o cabrito não segue, o lobo não se torna ovelha e a ovelha não se torna lobo. Há um povo nesta terra que é de Deus e que quando chegar o dia do poder de Deus na sua vida, vai se converter. Eu pulei Efésios 2:10, volta para mim. Pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Bispo, para que eu nasci? Para que eu fui criado? Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Diga, Deus preparou boas obras para que eu possa andar nelas. E quero dizer para você, amados,
que o mal vai submeter a autoridade de Deus na sua vida. Não pense você que o mal é mais poderoso do que Deus, não. Não pensa que o mal vai triunfar sobre o bem. Isso pode acontecer em filme, em novela, em Hollywood, seriado de Hollywood. Na vida real, não. O mal não vence o bem. O mal não vence o bem. O mal não é mais poderoso do que o bem. Satanás tenta ludibriar. Satanás tenta enganar, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Não obstante, alegrei-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Todo e qualquer espírito desse mundo se submete ao Espírito de Deus que está na sua vida. E sabe de uma coisa? O seu nome está rolado nos céus. Você sabia que uma vez filho, filho para sempre? Ninguém pode riscar o seu nome do livro da vida? Bispo, mas é que tem um texto na Bíblia que se o homem pecar, ele morrerá. Morrer é morrer. Morrer é morrer. Morrer é morrer. Morrer não tem nada a ver com perder salvação. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala também que o nome vai ser apagado do livro dos viventes. Livro dos viventes é o atestado de nascimento. Certidão de óbito, certidão de nascimento. Não tem nada a ver com o livro da vida. Porque lá em Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Ninguém pode, amados, apagar o seu nome do livro da vida. Quero te dizer que uma vez filho, filho para sempre. Sabe que o diabo quer confundir as pessoas? Como se nós fôssemos coitadinhos. Você não é nenhum coitadinho. Bispo, tenham pena de mim. Ninguém tem que ter pena de você não, amado. Se você está passando por um momento delicado, se você pode entender o seguinte: Deus tem um plano, Deus tem um propósito, mas não é para te envergonhar, não. Bispo, eu tenho passado um momento de muita dificuldade. Eu já passei muita dificuldade na minha vida. Muitas dificuldades. Passar dificuldade não é demérito nenhum, não te torna menor do que ninguém. Bispo, mas eu nasci num lar muito pobre. Hoje, eu não tenho condições de honrar as minhas contas. Bispo, amado, você está passando por uma situação. Nós precisamos entender por quê, colocar diante de Deus. Se tem algo que precisa ser feito, você vai mudar. Ou se você está passando por um propósito, por um processo, o propósito e o processo de Deus vai se cumprir na sua vida. Ok, agora entenda o seguinte: você não é menor do que ninguém por isso. Sabe, a igreja precisa fazer as pessoas entenderem que quem está aqui dentro, somos todos iguais diante de Deus. Deus não está preocupado se você tem um diploma, 2, 3, 10, ou se você é analfabeto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém por aquilo que tem materialmente, por aquilo que você conquistou materialmente falando. Sabe, você não tem que se sentir inferior a ninguém porque você não tem uma casa XYZ. Não. Sabe por quê? Porque eu lhe asseguro que no dia que a tampa do seu caixão se fechar, que o seu corpo voltar ao pó, cheio de verme te comendo o teu corpo, posso lhe assegurar que você não leva nada daqui. Você não leva nada daqui. Nada você leva daqui. Então é importante você entender que o que tem valor em você é o que tem valor em mim, que é o nosso espírito, que é um com o Senhor. Se tem algo que Deus valoriza e que Deus preza, não é a tua carne. Porque a tua carne, ela é trapo de imundícia, ela vai voltar para o pó. Ela vai apodrecer, ela vai virar pó. Mas se tem uma coisa pelo qual Jesus morreu na cruz, não foi pela tua carne. Ele morreu pelo teu espírito, para que você pudesse voltar, tornar para casa e ser honrado e receber a coroa da glória, a coroa da justiça, para poder ouvir da boca do próprio Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, nesta vida, na matéria, na carne, sobre o muito te colocarei. Há galardão
há galardão esperando por mim e por você no céu. Há um céu preparado para nós. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a pátria celestial. Um dia eu vou sentir sua falta na carne aqui. Um dia você vai sentir minha falta na carne aqui. Não sei se é hoje, se é amanhã ou quantos dias eu tenho. O que eu sei é que um dia você vai sentir a minha falta. E se você for antes, eu vou sentir a sua. Mas a certeza que eu tenho é que quando tudo acabar aqui, nós vamos voltar do lugar aonde nós primeiro estávamos. Diante do Cordeiro, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Porque diz o sábio que tudo isto aqui é vaidade. É correr e correr e correr atrás do vento. Amado, você é propriedade exclusiva de Deus. Não se sinta pequenininho, não se sinta o verme de Jacó, não se sinta uma coisinha pequena, porque você não é. Você não é. Você não é. Você não é. O mundo, amado, o homem mais rico do mundo, um dos, contraiu um câncer. Estive na Argentina, vi a estátua dele, como é o nome daquilo? De cera, estátua de cera, com o fio de cabelo dele, com a roupa que ele usava, a camisa que pegaram do guarda-roupa dele e puseram num boneco. Um dos homens mais ricos do mundo pegou uma doença. Todo o dinheiro que ele tinha, e não era pouco, não era pouco. Ele foi, a criação dele está aqui. Todo mundo tem, todo mundo usa. Pelo menos uma parte das pessoas usam. Ele não está aqui, porque o dinheiro dele não foi capaz, a inteligência dele, todos os especialistas dele, não foi capaz de vencer uma doença. E sabe quem é que pode curar você de todo mal? Jesus pode. Sabe quem pode bater em retirada um câncer da tua vida? Jesus pode. Sabe quem pode? Sabe quem pode hoje tomar a tua vida de volta? Jesus pode. Ele pode hoje dizer: servo bom e fiel, chegou o teu dia, vem! Isto é a promoção, é a coroa da glória, é o supra-sumo da grandeza. Aqui a gente sente falta, aqui a gente chora de saudade. Mas quando alguém volta para casa, amados, vou te dizer uma coisa: é a coroa da justiça. É verdadeiramente cessar a tormenta, cessar o sofrimento e saber que tudo aquilo que nós pregamos do altar nunca foi uma utopia, é real. Deus é real, amados. O céu é real, o inferno é real. Assim como o real é esta vida passageira, o céu é real e o inferno é real. E sabe para onde você vai? Você vai voltar para o lugar de onde você primeiro saiu. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Você pertence a Deus, amado. Não deixe aí nada perturbar você não. Mas eu estou com um problema sério. Amado, problema sério cai. Diante da grandeza de Deus tem que cair, gente. Bispo, eu estou passando por uma questão financeira muito grave. Amado, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Bispo do céu, eu estou vivendo um problema muito sério na minha saúde. Sabe, o médico mandou fazer diversos exames. Há uma possibilidade de um tumor, talvez não tenha cura. Você pode ter certeza, se for o seu dia, não é a doença que vai te levar. Que a gente às vezes acha que foi a doença, né? A doença não tem poder contra nós, amados. Oramos aqui, recebi o testemunho da irmã Vera, fez os exames, o câncer, graças a Deus, não está mais nela. Estive com ela aqui no gabinete, num dia de tarde. Se ela estiver me assistindo, ficamos aqui horas conversando, orando, crendo, falando o que Deus ia fazer, confiando em Deus. Câncer não vai levar você, Covid não vai levar você. Você só vai voltar para casa no dia do poder de Deus na sua vida. Não é porque o seu corpo estava frágil, não é porque a doença foi mais forte, não é nada disso.
Não é nada disso. Não é nada disso. Quando chega o dia, aí não importa para Deus se foi Covid, se não foi Covid, se foi câncer, se não foi câncer, se tropeçou, se estava dormindo e apagou. Isso pouco importa. O que você tem que entender é que assim, a tua vida não está aí. Sua vida está na palma das mãos do Senhor. Sua vida não está aí à deriva, um barquinho à deriva. Ele está no barco, Ele está em você, Ele habita em você, Ele é com você. Amém? Vamos orar a Deus nessa hora? Se tem alguma coisa aí te perturbando, vamos colocar isso diante de Deus. Pai, eu sei da minha vida que durante muitas vezes a minha mãe carnal ouviu para que ela me abortasse. Pessoas disseram à minha mãe: Ana, aborta, aborta, aborta. Quantas pessoas aqui talvez vieram de um acidente de percurso, humanamente falando? Talvez alguém possa ter vindo de uma gravidez indesejada. Ou talvez alguém que esteja me assistindo possa dizer: olha, a minha mãe disse que um dia ela saiu e encontrou alguém e aconteceu. Pai, o que eu sei é que um predestinado, um filho, não é obra do acaso. O Senhor é quem determina. O Senhor determinou que nós um dia estaríamos aqui. O tempo é teu. O tempo é teu. A nossa vida é tua. O teu propósito, Pai, vai se cumprir. Que o seu propósito se cumpra na vida de cada um de nós. Nós vamos sim, Deus. Nós vamos sim vencer todas as adversidades, todos os levantes, as ações do inimigo contra as nossas vidas, porque maior é o que está em nós. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Por isso eu entrego agora este filho, esta filha nas tuas mãos. Alguém que estava se sentindo, Pai, inútil, cansada, sobrecarregada. Talvez alguém que estava dizendo para si mesma: Senhor, eu não tenho valor, eu sou insignificante. Talvez um pai de família dizendo: olha, eu não consegui nada, eu não posso dar o melhor para minha família, eu me sinto inútil porque eu não posso dar nada para os meus filhos. Mas hoje isso cessa em nome de Jesus. Hoje isso cessa diante do Senhor, diante do Rei da Glória, porque nós entendemos que nós não somos obra do acaso. Havia um plano para o nosso nascimento. Assim como a Virgem concebeu e deu à luz ao Messias, debaixo de um propósito divino, assim também foi com cada um de nós. E nós hoje, Deus, te agradecemos, porque nós pertencemos a Ti. Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.